Soltar pipa é uma brincadeira antiga, mas antes o que era lazer hoje pode colocar vidas em risco. Usadas com materiais proibidos, elas podem se tornar uma arma perigosa, não só para motociclistas, ciclistas, como também para pedestres e pode até provocar acidentes de avião. Uma brincadeira de criança que pode virar até caso de polícia. Empinar pipas com linhas cortantes é proibido no Distrito Federal e em vários estados, embora ainda não haja uma lei federal. Esse tipo de material pode provocar acidentes e até mortes. Recentemente, no Guará, região administrativa a 15 quilômetros de Brasília, a polícia apreendeu 51 pipas e carretéis de linhas com cerol e linha chilena. O risco não existe só para as pessoas. Os aeroportos também têm as atividades alteradas. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, somente no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foram registrados 17 incidentes relacionados a pipas e balões este ano. A administração do aeroporto afirma que a pandemia e a queda no número de voos fazem com que as pessoas tenham a falsa impressão de que não há riscos para as aeronaves. 10 adultos foram levados para a delegacia e autuados pelo crime de perigo à vida e podem ser condenados a 1 ano de prisão. Bom, e para a gente detalhar o assunto que acompanhamos na reportagem do Gabriel, eu converso agora ao vivo com o delegado-chefe adjunto da 4ª DP, aqui do Distrito Federal, Dr. João de Ataliba. Seja bem-vindo, boa tarde para o senhor, obrigada pela disponibilidade. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor Ataliba, nós vimos na reportagem agora que aqui no DF essa prática é proibida, não existe uma lei federal, enfim, a gente vê em alguns estados isso é muito comum. Lá no meu Rio de Janeiro isso acontece com frequência, acidentes também. Agora, tem um lugar certo para soltar pipa, mesmo com essa prática sendo uma prática ilícita? Na verdade, o fato de soltar pipa em si não é uma prática ilícita, é uma prática saudável, né? Que é o cerol, né? O problema é o material usado, não é isso, doutor Ataliba? Exatamente, o problema é exatamente esse. Aqui no Distrito Federal existe uma lei aqui do DF, que proíbe, desde o ano passado, essa lei fez 2 anos agora, semana passada, e proíbe o uso do cerol e o uso da linha chilena. Administrativamente, as pessoas que utilizam e que comercializam esse tipo de produto podem responder a uma pena pecuniária de R$100 até R$1.000, podendo ter um alvará cassado, né? Mas aqui no local onde a gente fez a operação, é um local propício até para soltar pipa. São poucas, não tem muita fios de energia elétrica, fios de telefone, é uma área bem descampada, poucas árvores. Então, um local muito bom para essa prática, mas desde que respeitando a legislação e não utilizando esses materiais cortantes. Eu falei no início até de uma prática proibida, porque muita gente que solta pipa alega que só dá para soltar pipa com o cerol, com aquela linha cortante. Não é bem assim, né? Dá para brincar sem colocar vidas em risco. Mas agora, na pandemia, esse problema, digamos assim, acabou aumentando, porque as pessoas se utilizam mais dessa atividade. Na verdade, ali na pandemia, o que a gente viu é que as pessoas estão já há muito tempo reclusas em casa e procuram desestressar, procurar alguma atividade aí para estar relaxando e até brincando com seus filhos ou com seus amigos. O que acontece é que na pandemia a gente tem que evitar a aglomeração e também se lembrar de utilizar a máscara de proteção individual. Então, no caso da operação lá, também foram flagradas 14 pessoas sem máscaras, elas tiveram aí os dados qualificativos anotados e foram encaminhados aí para o órgão competente aí para aplicação de multas, já que estava infringindo uma outra legislação distrital aqui. Quer dizer, para a gente entender quais as consequências, além da multa, isso também tem um agravamento penal? Isso. A legislação penal, ela não prevê explicitamente, expressamente aí, o crime de soltar pipa com cerol. A gente consegue trabalhar em alguns tipos penais mais abertos, como é o caso do perigo de vida, que é colocar em perigo a saúde ou a integridade física de outro, que a gente entende perfeitamente cabível no caso, mas caso já tenha ocorrido algo pior, a pessoa pode responder por um homicídio doloso ou culposo, caso cause a morte de alguém, um dano, como eles estavam causando ali em algumas residências, e também pelo crime de lesão corporal, culposa ou dolosa, às vezes pelo dolo eventual. Tinha pessoas ali naquela comunidade que já haviam se cortado quando estavam trafegando pelo local. Nas diligências que nós realizamos, inclusive uma linha com cerol ou uma linha chilena, a gente não conseguiu
especificar, passou por cima da viatura. Então, se fosse alguém de moto ali, provavelmente ia ter se ferido ou até acontecido algo mais grave. Quer dizer, é bom explicar que esse material cortante, né, eles usam ali vidro, outros elementos, mas como identificar, delegado, que esse material é um material cortante, de fato, coloca em risco? Como é que vocês identificam isso lá no carretel? Então, normalmente eu estou com dois aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o de cerol, ele tem uma cola, se você passar o dedo, você vai sentir uma cola com vidro moído. Se passar o dedo bem forte, já vai cortar meu dedo. Mas você, visivelmente olhando, você já percebe. E ali a chilena, ela é feita com quartzo moído ou com óxido de alumínio. E ela já é mais colorida, então ela é bem diferente mesmo, ela é bem mais grossa. Não sei se consegue ver muito bem, mas só de visualizar o material você já percebe que ele não é uma linha normal. E essa linha... Opa, infelizmente perdemos o sinal com o delegado. Voltamos? A gente está tendo aqui um pequeno probleminha na conexão. Não retomamos a conexão, mas ele conseguiu explicar bem, foi bem didático. A gente viu aqui na tela, ele fez a diferenciação aqui entre a linha com material cortante e o material que está liberado pelas autoridades, pela lei aqui do DF, que proíbe o uso de material cortante para empinar pipas. Entrevista muito esclarecedora, eu agradeço mais uma vez ao delegado. Nós tivemos um problema na conexão, mas conseguimos explicar tudinho.